Nesse vídeo nós vamos falar sobre os resultados do BR Partners, que anunciou mais 18 centavos por ação a serem pagos no mês de março de 2025. Galera, não é brincadeira, o banco vem conseguindo defender um ROI na casa dos 20%, margens muito elevadas ainda, porém o diretor do banco vê 2025 como um ano de incerteza. Não sabemos se o ROI será de 15% ou 25%. Diante dessa incerteza, será que vale a pena manter essa ação na carteira de investimentos de longo prazo? Vamos falar também a respeito do setor de etanol. Mais recentemente, o Trump anunciou tarifas recíprocas e cita o setor de etanol brasileiro. Galera, a gente sabe que o setor de etanol não vem muito bem, intempéries climáticas batendo na produção. Nós temos também algumas empresas muito alavancadas no setor, com destaque maior para as ações da Raízen e também para a Jalles Machado, que entregou recentemente os resultados. Será que esses resultados foram positivos ou negativos? Por fim, nós vamos ver por que os estrangeiros voltaram a comprar Brasil. O que os gringos estão vendo na nossa bolsa e será que esse é o momento de reforçar a posição ou aguardar o cenário se desenrolar no próximo trimestre? Tudo isso nós vamos trabalhar de maneira muito simples e objetiva. Quero realmente trazer informação de qualidade para você. Se eu te ajudar a me dar uma moral, arrebenta o botão de inscrição e deixe para mim seu comentário. Isso é importante para nós e bora pro vídeo. Pessoal, então o BR Partners entregou um bom resultado no quarto trimestre de 2024, um resultado estável na comparação com o quarto trimestre de 2023, mas uma leve retração na comparação com o trimestre passado. É sempre bom a gente comparar com o quarto tri de 2023 por questões também de sazonalidade. E aqui a gente vê que houve um aumento de quase 16% na receita total, porém devido a maiores custos e despesas com pessoal e também administrativas, o lucro líquido ficou estável na comparação com o quarto tri de 2023. Então ele fechou o quarto tri do ano passado com 43 milhões e agora o quarto tri de 2024 com 42 milhões. Porém, houve uma retração de 16% na comparação com o trimestre passado. Isso porque o terceiro trimestre de 2024 foi um trimestre muito forte, o melhor trimestre do banco. Então, já esperávamos que haveria um certo nível de retração. A gente percebe isso principalmente aqui na redução da receita na comparação com o trimestre passado, mas quando a gente pega o médio prazo, existe uma clara tendência de alta na receita do banco, Então, um crescimento de 16% na comparação com o quarto tri de 2023 e, mais uma vez, o terceiro trimestre de 2024 é o nosso trimestre a ser batido, no qual o banco entregou uma receita de quase 160 milhões de reais e retraiu agora para 143 milhões. Porém, de uma forma geral, o BR Partners vem conseguindo defender bons números, com a margem líquida de 29,3% e um ROI de 20,4%. Então, um resultado praticamente estável na comparação com o quarto tri de 2023 e uma leve retração também na receita. Não considerei um resultado ruim, um resultado ainda forte. Destaque especial para o dividendo distribuído por ação, saindo de 81 centavos em 2021 e alcançando agora R$ 2,00 por ação no exercício financeiro de 2024. E por falar em dividendos, nós temos ainda 18 centavos por ação na gaveta do BR Partners, que deve ser deliberado agora na AGO de março e pago entre os meses de março e abril. Então, mais 18 centavos, lembrando que ele já pagou bastante dividendo no final do ano passado. Historicamente, o banco paga pelo menos 3 vezes ao ano, entre os meses de março e abril, em agosto e também em novembro. Esse ano ele pagou em novembro e em dezembro, que foi um dividendo extraordinário, mas podemos contar basicamente com pagamento em 3 meses no ano, março, agosto e novembro. Porém, o ano de 2025 deve ser um ano um pouco mais difícil para as operações do BR Partners. Por quê? Justamente porque o segmento de fusões e aquisições, que é um dos grandes pilares da operação do banco, é um segmento bem sensível à curva de juros. Vejam vocês que no ano de 2020, principalmente em 2021, com a Selic em 3,5%, nós tivemos um volume total de transações no Brasil de 472 bilhões de reais. Porém, percebam vocês que enquanto nós tivemos um ciclo de alta na Selic, nós tivemos também uma redução no volume de transações de fusões e aquisições, 273 bilhões em 2022, 190 bilhões tanto em 2023 quanto em 2024. E como nós temos agora a expectativa de uma elevação da Selic para a faixa dos 14% a 15% ao ano, isso deve desestimular ainda mais esse mercado de fusões e aquisições e isso deve se refletir em perda de receita para o BR Partners no curto e médio prazo. O próprio diretor de RI do banco destaca nas palavras dele que desde que estão listados em bolsa, esse é o ano que eles estão começando com mais incerteza. Não estão falando, é claro, que a incerteza é algo ruim e nem que é boa. A incerteza é que não sabemos se vamos terminar o ano com um ROI de 15%
ou 25%. Isso porque, como eu mostrei para vocês, a Selic ela acaba desestimulando muito esse tipo de operações, né? Não só fusões e aquisições, mas também emissão de dívidas junto ao mercado. Até porque o mercado de capitais também é um segmento preponderante para o crescimento de receitas do BR Partners. E quem vai querer emitir dívidas com a Selic a 14, 15% ao ano? Então deveremos ter menor demanda por esse tipo de serviço. Isso vai contribuir para uma retração de receita aqui por parte do BR Partners. Então o ano de 2025 será um ano um pouco mais desafiador para o BR Partners, considerando que poderemos ter queda nas suas receitas e também retração na sua rentabilidade, tal qual nós vimos no ano de 2022 e 2023. Porém, um banco que tem crescido lucros e receitas nos últimos 7 anos, tem um nível de qualidade acima da média, tendo recebido alguns prêmios nos segmentos de mercado de capitais e fusões e aquisições. Então nós temos aqui elevação de rating, temos alguns prêmios e reconhecimento. E mesmo diante desse cenário turbulento, o banco tem conseguido assessorar operações importantes, como o BTG Pactual junto à Eneva e a CEMIG junto à Vale. Então mostra mais uma vez uma posição de destaque no mercado onde ele atua. Então o BR Partners segue na nossa carteira de investimentos de longo prazo, não estamos investindo para 2025 ou 2026. Estamos comprando um banco com padrão de qualidade acima da média, que paga bons dividendos e tem crescido lucros e receitas e deve continuar entregando um bom trabalho nos próximos anos. Aproveitando sempre as quedas para reforçar a posição. Vou fazer uma revisão, tá galera? Lá na nossa planilha do canal, ajustando o preço teto e trazendo novas perspectivas para essa ação. Se você quer ter acesso a esse material diferenciado, considere também assinar o nosso canal por apenas R$ 4,99 e fazer parte da nossa comunidade. Agora vamos olhar para o setor de etanol, um setor que segue bastante estressado recentemente, tanto por questão de produtividade, menor demanda por etanol, e esse setor deve passar por maior volatilidade. E segundo Trump, os Estados Unidos vão cobrar tarifas semelhantes às que os demais países impõem à importação de produtos americanos. Segundo ele, este é um sistema simples e justo e por isso não terá exceções. Então, nas palavras do presidente, queremos um jogo equilibrado. Se nos impuserem uma tarifa ou imposto, nós aplicaremos exatamente o mesmo nível de tarifa ou imposto. Segundo a matéria, a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Essa, sem dúvida, não é uma boa notícia para as empresas do setor aqui no Brasil, com destaque especial para a Raízen, uma empresa que vem precisando gerar caixa, vem passando por problemas não só de produtividade, mas também de endividamento. E todo esse cenário acaba tornando o investimento em Raízen uma tese um pouco mais arriscada. Então, muita cautela aqui, é preciso primeiro ver uma recuperação de resultado antes de você, de fato, reforçar a posição no ativo. Porém, a Jalles Machado está numa situação um pouco menos complicada. Isso porque a empresa vem entregando crescimento de receita bruta, crescimento de receita líquida, e nós temos aqui um EBITDA ajustado crescendo 16% entre os períodos de comparação. É claro que a empresa chegou a reportar um prejuízo contábil, mas isso também reflete o efeito da marcação a mercado de swaps da dívida, né? Então, um efeito meramente contábil. Mas o lucro caixa ficou na ordem de 31 milhões de reais, ou seja, um aumento de 117%, e o EBIT ajustado 129 milhões, um aumento de 88% na comparação com o terceiro trimestre de 2025. Portanto, em termos operacionais, houve sim evolução nos resultados da Jalles Machado. Então nós tivemos um forte volume de vendas e um menor custo unitário, que foram os destaques positivos do resultado. As maiores despesas e o endividamento seguem como ponto de atenção. Então o cenário continua estressado, são empresas que você tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente em decorrência desses novos fatores macroeconômicos que podem acabar afetando o resultado dessas empresas. Porém, a Jalles Machado me parece ainda uma tese promissora de longo prazo, apesar do cenário ser bastante desafiador no curto prazo. Enfim, nós tivemos 2025 iniciando com fortes entradas de fluxo estrangeiro, né? E os investidores estrangeiros estão um pouco mais otimistas com o Brasil do que os gestores locais. Essa foi a conclusão do vice-presidente de atacado do Santander Brasil depois de 2 dias de reuniões em Nova York durante a conferência anual do banco. E segundo o vice-presidente do banco, não houve um grande gatilho para essa mudança de humor. Ele ouviu dos estrangeiros que o Brasil está barato demais para ser ignorado e que o risco cambial diminuiu, que houve um exagero na avaliação de problemas locais, como a questão fiscal, e que é cedo para colocar no preço a eleição de 2026. Além disso, o Brasil melhorou na comparação com outros emergentes, como a Índia, que ficou cara, e o México, que pode sofrer mais com a política externa americana. Pessoal, é claro que o investidor institucional e principalmente o investidor gringo, eles operam a notícia, a perspectiva de curto prazo.
Nós, investidores de longo prazo, pessoa física, nós somos pequenos no meio de todos esses gestores, de todas essas instituições financeiras que operam no mercado, e por isso que o nosso jogo é bem diferente. Então nós aproveitamos justamente esse momento de estresse para agir no contrafluxo do mercado, comprando ações quando mais ninguém quer. Então, quando tem essa saída forte de estrangeiros na bolsa, é que abrem as grandes oportunidades, como aconteceu mais recentemente no início de janeiro. Então, várias empresas do nosso mapa de valor abriram oportunidade de compra abaixo do preço teto, justamente aqui em janeiro, né? Então, muitos investidores aqui do grupo aproveitaram para reforçar a posição em Itaúsa, CPFL Energia, entre outras empresas interessantes e muito defensivas para o longo prazo. Então, aproveitando esses momentos de volatilidade, nós que estamos olhando para o viés previdenciário, né, acumular participação em boas empresas, olhando para o crescimento do fluxo de renda passiva, guiado sempre pelos fundamentos e também pelos resultados que essas empresas vêm reportando, para fazer boas escolhas, olhando sempre para o fluxo de renda passiva, que deve crescer bastante nos próximos anos. Agora, se você gosta da nossa forma de avaliar ações, de acompanhar o mercado com esse racional bem defensivo para o longo prazo, considere também assinar esse canal para fazer parte da nossa comunidade. No grupo do WhatsApp a gente faz um acompanhamento bem mais próximo do mercado, evitando grandes erros com o patrimônio do investidor iniciante, além de vídeos exclusivos todos os finais de semana e a planilha do canal, onde eu trago a síntese do resultado das empresas e o meu preço teto pessoal para aportes. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite. Obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.